Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a nossa lab, né? Mais uma lab de leitura da Bíblia, lendo a Bíblia diariamente. Nós estamos aqui durante todo esse ano, todos os dias, nos encontrando para juntos lermos a palavra de Deus, mergulharmos no conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, entre, fique à vontade. Se você está assistindo essa live pelo YouTube, você está assistindo a gravação da live que acontece diariamente no Instagram. Quero convidar você para curtir, para comentar, para se inscrever, para ativar o sininho, para compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra e que Deus abençoe imensamente a sua vida por meio dessa leitura de hoje. Nós estamos no livro de Deuteronômio. Ontem a gente leu até Deuteronômio 17. E hoje a gente vai para Deuteronômio 18. Mas antes disso, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Louvado seja o teu santo nome. Nesse dia, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pelas tuas misericórdias que se renovam mais uma vez, pela tua graça, pela tua bondade e fidelidade sobre as nossas vidas. Pai, eu consagro a minha vida a ti, a minha casa, a minha família, Senhor, assim como cada casa, cada lar, cada família aqui representadas, ó Deus. Eu oro para que nós venhamos aprender a desfrutar da tua presença, Senhor, desfrutar do tempo que temos, desfrutar, Senhor Deus, dos dias que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado vida e saúde. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, gente. A gente vai ler Deuteronômio, capítulo 18. Vou deixar fixado aqui, para quem entrar depois conseguir acompanhar. Amém? Seguindo, nós estamos aqui, Moisés está relembrando o povo, eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, Moisés não vai entrar, e ele está fazendo um discurso aqui emocionado, relembrando o povo, tudo aquilo que aconteceu, relembrando as leis, né, relembrando tudo aquilo que eles precisam ter muito gravado no coração e na mente deles, para que eles entrem na Terra Prometida, e lá eles adorem o Senhor, sirvam ao Senhor como deve ser. Então, vamos seguir, nós já estamos no capítulo 18. Ofertas para os sacerdotes e levitas. Lembrem-se de que os sacerdotes, levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma de terra como herança entre as outras tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Não terão herança entre os israelitas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Uau, que lindo! O Senhor é a sua herança. Isso que é promessa, gente, ó. Né? Tem gente que fica procurando promessa de que vai ser abençoado e tal. Olha só o que o Senhor está dizendo aqui. Eu vou ser a sua herança. Né? No caso aqui, para os levitas, né? Mas eu tomo isso para mim, né? Porque se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Não preciso de outra coisa, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Amém? Estas são as partes que os sacerdotes receberão como sua porção dos bois e das ovelhas, que o povo entregar como oferta: a espádua, as queixadas e o estômago. Deem também aos sacerdotes a primeira porção dos cereais, do vinho novo, do azeite e da lã, na época da tosquia, pois o Senhor seu Deus escolheu a tribo de Levi, dentre todas as suas tribos, para servir em nome do Senhor para sempre. Se um levita decidir sair de sua cidade em Israel, seja ela qual for, e mudar-se para o lugar que o Senhor escolher, ele servirá ali, em nome do Senhor seu Deus, da mesma forma que todos os seus companheiros levitas que servem o Senhor naquele lugar. Comerá sua porção dos sacrifícios e ofertas, mesmo que também receba sustento de sua família. Verso 9. Chamado para viver em santidade. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Uau! O que isso nos lembra? Romanos 12, 2. Não se amodem ao padrão deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. É o que Paulo diz lá, é o que Deus está dizendo aqui, ó.
quando vocês entrarem nessa cidade, tenham muito cuidado. Anota aí, ó. Tenham muito cuidado para não imitarem os costumes das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Uau! Não tem, né, gente, como ficar com dúvida. Não tem como, tá muito claro aqui na palavra de Deus. Tudo, e aqui Deus não está dizendo que isso não existe. Deus está dizendo que isso existe, que esse povo pratica isso. Mas para o Senhor, isso é abominável. E é por isso que aquele povo vai ser expulso de lá. Verso 15. Verdadeiros e falsos profetas. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio de seus irmãos israelitas. Deixa eu só fazer uma marcação aqui. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus. Quando estavam unidos ao pé do monte Sinai, disseram, não iremos mais ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor disse, eles estão certos. Levantarei um profeta como você, do meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei conta de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Verso 20. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, será morto. Marca aí, gente. Verso 21. Talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome e vocês não precisam temê-lo. Meu Deus. Tudo isso que tá falando aqui tá apontando para Jesus. Jesus era o grande profeta que viria. Tanto que quando João Batista começa o seu ministério, as pessoas perguntam se ele era o profeta que viria. E eles se apegaram tanto a isso, né, os judeus, que até hoje muitos deles ainda não reconheceram que Jesus era o profeta que Deus falou que viria. Eles ainda estão esperando esse profeta. Não reconheceram Jesus. Que Jesus era esse profeta como Moisés, que diz aqui. E muitos, né, e daí falando de outros profetas, né, como a gente tem visto nos dias de hoje, muitas pessoas se levantando como profetas, falando na vida das pessoas. Mas a palavra já diz que ia ter falsos profetas. Sabe o que me deixa intrigada? Não é os falsos profetas, pessoas que se levantam para falar coisas que não são corretas. Porque isso já tá falando que iria existir. Sabe o que me incomoda? É ter as pessoas que ouvem. É ter as pessoas que acreditam e que vão atrás disso. Sabe? Por que não pega o caminho de ler a Bíblia? Sabe? Pessoas que ficam indo atrás de profetada, de profecia, elas querem cortar a curva. Elas querem ouvir pela boca de outra pessoa aquilo que está no coração delas. Aquilo que elas querem que aconteça na vida delas, elas querem que venha uma pessoa dizendo Deus disse que vai acontecer. Para massagear o ego, sabe? Para daí ter certeza. Realmente Deus está comigo. Esse é um caminho mais curto. É pegar atalho.
Pega a palavra e vai ler a palavra e ter uma vida na palavra, que Deus vai estar com você. Terminamos o capítulo 18. Vamos para Deuteronômio, capítulo 19. Deixa eu fixar aqui. Deuteronômio 19, as cidades de refúgio. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui, gente. Quando o Senhor, seu Deus, destruir as nações cujo território lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e nas casas que elas construíram. Em seguida, separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Preparem estradas e dividam as 3 regiões a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, como propriedade, com uma dessas cidades em cada região. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e ficar a salvo. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa. Ela poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com um vizinho cortar lenha num bosque e quando um deles levantar o machado para cortar uma árvore, o ferro do machado escapar do cabo e atingir a outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio a fim de salvar sua vida. Se, contudo, a distância até a cidade de refúgio for muito grande e acontecer que, irado, o parente encarregado de vingar a morte da vítima alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Por isso, ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, seu Deus, ampliar seu território conforme jurou a seus antepassados e lhes der toda a terra que lhes prometeu, separem mais 3 cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, se sempre amarem o Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos. Olha só. Vou até ler de novo aqui, ó. O que está em parênteses no verso 9. Ele lhes dará a terra, se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor e andarem em seus caminhos. Verso 10. Com isso, vocês evitarão a morte de inocentes na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se, contudo, alguém demonstrar hostilidade a seu vizinho, ficar à espreita dele e o atacar e matar, fugindo depois para uma cidade de refúgio, as autoridades da cidade do homicida enviarão representantes à cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima para que ele execute o homicida. Não tenha pena dele. Eliminem de Israel a culpa de matar inocentes. Assim, tudo irá bem com vocês. Verso 14. O interesse pela justiça. Quando tomarem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar os marcos de divisa que seus antepassados colocaram. Uau, isso aqui lembra quando a gente estava lendo Provérbios, a gente leu várias vezes um versículo semelhante a esse. E isso fala muito ao meu coração. De não apagar a memória, os marcos, algumas coisas, sabe, que vieram antes de nós. Olha só. Quando tomarem posse da terra que o Senhor lhes deu, que o Senhor, seu Deus... Amor, por favor, fecha a porta aqui, diminui o barulho, não precisa tanta coisa, só se organiza pra ti aí. Verso 14. Quando tomarem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar os marcos de divisa que seus antepassados colocaram. Não condenem alguém por um crime ou por delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor.
apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem de serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa. Olha só. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Vocês lembram lá no livro de Esther? A gente vai ler, né, ainda, mas quem já leu aí, lá no livro de Esther, que tinha o Amã, que construiu uma forca para enforcar Mardoqueu, que era o tio da rainha Esther. E depois, né, a rainha Esther desmascara Amã para o rei, e aí o Amã, ele é enforcado na forca que ele construiu para enforcar o judeu ali. E olha só o que está dizendo aqui. Que aquele que tramasse, né, uma sentença, que levantasse uma falsa acusação contra um irmão israelita, iria receber a sentença que ele tinha planejado. E a gente vê isso aqui se cumprir lá no livro de Esther. Deixa eu até anotar isso daqui. Aí vai dizer assim, seguindo o mesmo versículo 19. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenham pena do culpado. Sua regra deve ser, olha a regra como era, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Dessa forma que era a regra, né, gente, a lei. Aqui. Ainda bem que Jesus veio e mudou tudo, né? Elevou ao nível do amor. Jesus veio e elevou. Jesus diz, né? Vocês ouviram dizer, olho por olho, dente por dente, isso por aquilo, mas eu lhes digo, ame o seu próximo e abençoe aqueles que te perseguem. Jesus veio elevar a lei. Seguindo, gente, capítulo 20. Vamos lá. Normas acerca da guerra. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá, ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo. Lembra, gente, ó, mais uma vez. Eu falei já, né, que tem tem 365 vezes na Bíblia. Não tenham medo, não temas. E aqui a gente encontra mais um, ó. Não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês. Ele lutará com seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Verso 5. Então, os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão, alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver alguém nessa situação, vá para sua casa, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa dedicaria a sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu de seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa e tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa tomaria como esposa. Verso 8. Os oficiais também dirão, alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa, antes que amedronte mais alguém. O medo é contagiante. O medo contagia e a angústia contagia. Por isso que eles fazem essa pergunta aqui. Tem alguém com medo? Alguém angustiado? O Senhor, ele está limpando aqui, né? Passando filtro nos homens valentes que iriam para a guerra. Eles não poderiam estar com o coração dividido, estar na guerra, mas estar pensando na esposa, na casa que acabou de construir, no vinhedo que acabou de plantar. Eles não podiam.
Era melhor que eles estivessem em casa, desfrutando da casa, da esposa, dos frutos, e em outro momento eles fossem para a guerra, do que estarem com o coração dividido. Porque pessoas que estão com o coração dividido não fazem nada para o Senhor com excelência. Então, é necessário estar com o coração no Senhor. Sem estar, eu tô aqui na igreja, tô aqui fazendo as coisas, mas eu queria estar lá fazendo isso, aquilo. O Senhor não obriga ninguém. Fique à vontade. Vá para casa. Faça aquilo. Depois você tem as consequências, né? Mas ninguém é obrigado. E pessoas medrosas. Cuidado, se talvez você está aí muito angustiado, com muito medo no seu coração, observe-se à sua volta. Você não está cercado de pessoas medrosas, pessoas que vivem angustiadas, sabe? Porque isso contagia. Verso 9. Quando os oficiais terminarem de falar aos soldados, nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham paz a seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da cidade os servirá com trabalhos forçados. Se eles se recusarem à proposta de paz e se prepararem para lutar, cerquem a cidade. Quando o Senhor seu Deus lhes entregar a cidade, matem à espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos dos inimigos que o Senhor seu Deus entregou em suas mãos. Essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes e não às cidades dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo. Destruam completamente. Ele deixa claro quais eram os povos que eles tinham que destruir completamente. Então, não pensa que a Bíblia está se contradizendo, que está fazendo uma confusão aqui. Não confunda sua mente. Porque a gente leu em vários momentos aqui que Deus disse que era para destruir tudo e todos. E agora ele está dizendo que pode poupar. Mas ele deixa claro aqui, que isso diz respeito a cidades muito distantes e que não são essas que ele vai dizer agora. Verso 15. Essas instruções de matar todo ser vivo, né? Verso 15, eu vou ler. Essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes. Essa de propor acordo e tornar as pessoas escravas. Ou, se elas não topassem um acordo, matar os homens e tomar as mulheres, crianças, como para eles, né? Como escravos. Para cidades muito distantes. E não as cidades dos povos que vivem na terra que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo. Destruam completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, conforme o Senhor lhes ordenou. Isso evitará que os povos da terra os ensinem a imitar os atos detestáveis que eles praticam quando adoram os seus deuses, coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor, seu Deus. Amém? Ficou claro para vocês, gente? Entenderam isso? Deus deixa claro aqui quais são esses povos que praticam essas coisas abomináveis que precisavam ser destruídos. Mas eles iriam avançar, iriam encontrar outras civilizações pequenas, né? E aonde não seriam povos, não seriam esses povos aqui. E aí o Senhor diz como é que é para eles agirem. Verso 19. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com machados. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigos para que vocês as ataquem? Cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dão frutos e usem-nas para fazer o equipamento necessário no cerco à cidade inimiga até que ela caia. Amém? Vamos lá para mais um Deuteronômio capítulo 21. Lembrando, né, gente, que sábado e domingo a gente faz uma live um pouquinho mais extensa para a gente conseguir avançar mais na leitura. Porque nem sempre a gente consegue ler 3 capítulos por dia. Às vezes a gente consegue ler 2 só e já teve vezes de a gente ler só 1. Então, para a gente não ficar atrasado e a gente conseguir concluir a leitura da Bíblia toda, né? Sábado e domingo, sempre que eu puder,
eu vou fazer uma live um pouquinho mais extensa para que a gente avance um pouquinho mais na leitura, amém? Então, capítulo 21, casos de homicídio não resolvido. Quando estiverem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, e alguém for encontrado morto no campo, e não se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado, pelo qual passe um ribeiro. Ali no vale quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor seu Deus os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. Deixa eu só grifar aqui. Deus escolheram eles para pronunciarem bênçãos em seu nome. Amém. Gente, tô com uma coceira hoje no meu olho. Verso 6. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado e dirão: nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo Israel, o qual libertastes. Não culpe o teu povo pela morte de um inocente. Assim, serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo, vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. Verso 10. O casamento com uma prisioneira. Quando vocês saírem para guerrear contra seus inimigos e o Senhor seu Deus entregá-los em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Nesse caso, levem-na para casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela, passará a ser seu marido e ela será sua esposa. Depois do casamento, se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a. Não a vende, nem a trate como escrava, pois você a humilhou. Uau. Verso 15. Direitos do filho mais velho. Se um homem tiver 2 esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos, homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada como se este fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. Deus, ele é muito justo, muito claro em tudo, né, gente? Meu Deus. Como lidar com o filho rebelde? Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer. É um mau caráter e vive... Voltou? Então, todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Meu Deus. Se fosse hoje, né? Se essa lei tivesse vigor hoje, misericórdia. Bom, o problema é que aqui diz assim, né? Filhos rebeldes que não obedecem, apesar de os pais disciplinarem. Mas hoje a gente vê muitos filhos rebeldes justamente porque os pais não disciplinam. Hoje tá difícil. Tá difícil. Verso 22. Outras normas. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e por isso foi executado
e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra, que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Gente, isso lembra algo a vocês? Na Septuaginta diz: traz, pois, todo aquele que é pendurado num madeiro. Deixa eu ir com vocês lá em... Deixa eu abrir aqui, lá em Gálatas 3. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13, olha só, diz assim, ó. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Uau! Gente, olha só. Aqui na lei, a gente está aqui em Deuteronômio, né? Deus está dizendo aqui que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito aos olhos de Deus. E ele tinha que ser tirado do madeiro e teria que ser sepultado antes de anoitecer o dia. E quem foi pendurado no madeiro, gente? Quem que foi inocentemente? Porque aqui é sobre crime, ó. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e por isso foi executado e pendurado numa árvore. Por isso que tinha os dois ladrões, né? Lá do lado de Jesus. Por quê? Porque era dessa forma que eles executavam algumas pessoas a mando da lei. Elas eram executadas, elas eram colocadas ao ridículo, né? Mortas, pregadas no madeiro. Mas todo aquele que fosse pregado no madeiro, aos olhos de Deus, era tido como maldito. Só que essa pessoa, ela fez por merecer, que não foi o caso de Jesus. Jesus, ele era inocente, o Cordeiro perfeito, que se fez maldição, ele se tornou maldição, se fez maldição em nosso lugar. Olha o que está aqui em Gálatas, ó. Gálatas no capítulo 13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Uau! Ó, se você for ver, tá fazendo exatamente referência a Deuteronômio 21:22. Vamos lá ler mais um capítulo? Deixa eu ver que hora é. Vai dar tempo, vamos ler mais um. Deuteronômio, capítulo 22. Amém, gente? 22 está seguindo aqui. Se você vir solto por aí o boi ou a ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Se o dono não morar por perto ou se você não o conhecer, leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono vir procurá-lo. Então, devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa de que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Ai, gente, que legal isso, né? Vocês estão vendo que até sobre essa questão dos homicídios e tudo mais, né? Agora há pouco aconteceu aqui próximo a mim, uma menina foi morta, né? E essa questão de homicídio tá sendo muito falado. E a gente vê que Deus deixa na palavra, na lei, a forma de como conduzir todas as coisas, todas as coisas está aqui na palavra. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque naquela época tinha, né, as roupas bem específicas. E isso aqui, né, nos fala que Deus, ele é um Deus que gosta de ordem. Ele não gosta das coisas misturadas, né? O que é e o que não é, não é. Verso 6. Se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão,
e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito. Isso aqui é muito, muito tremendo. Verso 8. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Isso aqui fala sobre a gente colocar proteção, segurança, né, parapeito, não só na casa, mas nos nossos relacionamentos, sabe, na família. Por quê? Porque limite é amor. Quando você coloca um limite, isso significa amor, isso significa cuidado, zelo para a vida do próximo. E para a sua vida também, né? Para não passar por situações, levar culpa de situações que poderiam ter sido evitadas. Verso 9. Não plantem nenhuma outra semente entre as videiras em seu vinhedo. Se o fizerem, estarão proibidos de usar tanto as uvas desse vinhedo como o fruto de outra plantação que semearam, viu? Deus não gosta das coisas misturadas. Deus, ele é muito... O caráter de Deus, né? Ele é um Deus de ordem, um Deus perfeccionista e detalhista. Ele não gosta das coisas feitas misturadas de qualquer jeito. Verso 10. Não arem a terra com um boi e um jumento preso ao mesmo jugo. Não usem roupas feitas de fios de lã e linho entrelaçados. Coloquem franjas nas 4 pontas do manto com o qual vocês se cobrem. Verso 13. Normas acerca da pureza sexual. Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com essa mulher, descobri que ela não era virgem. Então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades estão reunidas. O pai lhes dirá: dei minha filha em casamento a este homem, e agora ele a rejeitou. Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata, que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem, e ele jamais poderá se divorciar dela. Verso 20. Mas, se as acusações do homem forem verdadeiras, e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa de seu pai, e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Meu Deus, você já pensou isso hoje? Verso 22, não vou nem fazer comentário nenhum. Verso 22. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro, e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas, se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Não façam nada à moça. Não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento, e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata, uma vez que ele humilhou a moça, se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa de seu pai,
pois isso desonraria seu pai. Amém? Tá muito clara a palavra de Deus, né, gente? Meu Deus. Mais claro que isso, impossível. Glória a Deus. Chegamos ao fim do capítulo 22. Agora a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente vai entrar nas normas acerca da adoração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma vez termos o privilégio de conhecer, de relembrar, de trazer à nossa memória aquilo que o Senhor ama e aquilo que o Senhor abomina. Sabemos, Senhor Deus, que não estamos mais na dispensação da lei, mas sim da graça. Mas sabemos que o Senhor permanece o mesmo, o teu caráter não muda, o Senhor é imutável, o Senhor não muda, o Senhor continua sendo zeloso, o Senhor continua tendo as mesmas leis para nós, como cristãos, como conduta de fé. Ah, Senhor, nos ensina, Espírito Santo, eu oro, pedindo auxílio, ajuda para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós venhamos viver uma vida que honre, que glorifique ao Senhor em todas as esferas da nossa vida. Que nós venhamos receber clareza, discernimento e sabedoria do alto para vivermos, para praticarmos a palavra de Deus, para caminharmos sobre essa palavra que nos concede vida, caminhos de vida e não de morte. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Aproveita o domingo, vai na igreja, cultua com os irmãos. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos novamente aqui às 9 horas para mais uma leitura, para mais uma lab. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Até.